Nós vamos ler a Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Amém? Vamos ler com a ajuda do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos todos colocar em pé. Aleluia. Vamos ler com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso ou avarento ou idólatra, ou maldizente ou beberrão ou roubador, com tal nem ainda comais. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesse momento gracioso, eu peço ao Senhor a luz do Espírito Santo, as bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. Confirma, Jesus, o seu poder e a sua graça. Nos abençoa, Senhor, da beleza da sua santidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Poder assim, glória a Deus. Vamos acompanhar para deixar a Bíblia perto, para você estar acompanhando as referências. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como é um culto de ensinamento, toda pregação é um ensinamento. Mas a gente vai ter um aprofundamento maior. Amém. Glória a Deus. Aqui, nesse capítulo 5 de 1 Coríntios, ele fala sobre a questão do irmão imoral, né? Glória a Deus. Por que o irmão imoral? Porque assim, irmãos, a gente tem que ter cuidado na nossa vida cristã para a gente não nos associarmos ao erro. E nesse próprio capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Coríntios sobre os escândalos que estavam acontecendo dentro da igreja. E a gente sabe que dentro da igreja, eu não vou dizer a igreja, porque a igreja do Senhor, ela não tem corrupção. A igreja do Senhor é o crente salvo, é a unidade, aquela assembleia de unidade de salvos. Agora, acontece que dentro do templo tem a igreja do Senhor e tem lugar que tem uma grande quantidade, os lugares tem menos, é bom quando não tem nenhum. Mas, às vezes,
cuidado. Às vezes a pessoa teve até o chamado, mas não teve o temor de guardar a palavra e se corrompeu. Às vezes as pessoas dizem assim, ó, eu não vou me associar ao pecador lá fora, porque a Bíblia diz para nos afastar dos ímpios. Mas nós temos que ler a Bíblia com inteligência. Você vai ler lá na sua casa, capítulo 5 de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo diz assim, no ensinamento à igreja, quando ele diz para nós não nos associarmos aos adúlteros, aos idólatras, mas ele não está falando do mundo lá fora, porque ele diz assim, do povo que não é crente, porque senão ele diz assim, se fosse assim, tinha que ir para outro mundo. Mas ele está falando em relação à igreja, ao que está dentro da igreja. É impressionante, né, irmão? Quando no ensinamento, como tem uns irmãos que fogem. Foge. Irmãos, essa preguiça de aprender não traz bom fruto. Esse negócio de não querer aprender o caminho de Cristo, a pessoa só se engana dentro da igreja. Você tem que aprender. Ser um crente para receber sua bênção, até o católico vem, ou vem o espírita, vem o que até mesmo aquele que não tem compromisso com religião nenhuma vem, e Deus abençoa. Agora, salvação, bênção material fica aqui, irmãos. Cura divina, Deus cura, mas no dia que morrer fisicamente, cura física não vai entrar no céu, vai zelar de nós quando nós estivermos aqui na terra. Nós temos que aprender para ir no céu. E nesse versículo aqui nós queremos trabalhar no versículo 11, mas o capítulo inteiro fala sobre o comportamento da igreja. Glória a Deus. Lá na igreja de Corinto estava uma polêmica, porque assim, irmão, hoje em dia se você combate com o pecado é a polêmica, é tudo mais. Não, pecado é pecado, amém? Então, tinha um caso tão grave que no primeiro capítulo, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo já fala como que estava tendo mesmo, né, um caso, aqui nessa versão fala como um abuso contra a mulher de seu pai, um crente que estava tendo um relacionamento, estava tendo aqui nessa descrição aqui fala um abuso, então um pecado sexual dentro da igreja. E aí, por aí ele foi entrando. E ele já vem exortando, não é boa a vossa jactância, que vocês vos associam aos que andam desordenadamente. Ele diz assim, ó, não devemos nos associar a quem anda errado. Aí você pode dizer assim, não, pois está tudo perdido. Porque a Bíblia diz que se a gente disser que não é pecador, é mentira. Nós somos mentirosos. Mas acontece que nós temos que entender a Bíblia. A gente vê que quando Davi pecou, a gente vê que Davi cometeu um adultério, planejou a morte de Urias, né? Fez a carta lá como era, para matar ele, escondeu. Mas quando Deus chegou, Davi teve uma posição diferente. Ele quis esconder o seu pecado do povo. Mas quando Deus chegou e chamou Davi mesmo ali, vamos dizer, bora conversar aqui, cara, ele se humilhou. Ele pediu perdão de verdade e ele mudou a vida. Nunca mais Davi caiu lá da prática do adultério. Mas também a gente tem que ver que na história da Bíblia, que é um exemplo para nós, um caminho nos ensina, a gente vê a história de Saul. Saul foi ungido, foi chamado, mas começou a se rebelar contra Deus. E depois que ele começou a se rebelar contra Deus, ele nunca mais buscou uma reconciliação firme com Deus. Então, se você vê um crente que ele está ali, às vezes está em pecado, às vezes está uma falha, ou percebeu, ou ainda não percebeu, porque tem hora que a pessoa está pecando e está cego no teu conhecimento, a gente deve ajudar. A gente deve ensinar, porque a Bíblia diz, se o irmão pecar, chame, converse. Se ele não der ouvido, chame outra testemunha, depois chame a igreja. Aí das 3 tentativas a pessoa não quis, não se una mais a ele. Deus não está condenando
conserta, Deus dá o arrependimento. E a gente vai ensinar outros a voltar-se para o Senhor. Mas nesse ensinamento aqui, Paulo está escrevendo a um povo dentro da igreja que estava fazendo um pecado por gosto, por amor ao pecado. Você já viu aquele trem que dá trabalho dentro da igreja? Que Deus fala, conselho fala, pai fala, tem reunião lá em particular, tem reunião na igreja, tem exortação, não é assim. Você não tá, e a pessoa está lá, mas eu sou assim, ninguém me muda. E está dizendo que vai ser salvo, que vai para o céu, e não vai. Com esses rebeldes, testa de bronze, que nós não devemos nos associar. E hoje em dia você vai ver muito isso, irmãos. Eu sei que os pastores que têm compromisso, pastores, homens, mulheres que dirigem um trabalho aí, que têm uma responsabilidade de uma igreja nas suas mãos, que têm compromisso com o céu, eles têm uma luta muito grande. Porque hoje nós estamos numa geração, não vou dizer todo, mas grande parte dos crentes, eles querem a coisa light. Eles querem viver do jeito dele para chegar no céu. Aí o que acontece? Às vezes o seu líder está lhe dando a vida, ensinando, orando, jejuando. Aí chega um desviado, adulterando, roubando, mentindo, não tem nada de Deus. E não tem casos que, dependendo do grupo que aquela pessoa está, se é do irmão com as irmãs, tem vezes que até os irmãos se revelam para as irmãs, irmão com irmão, estão ali numa roda distraída, eles começam a falar dos podres deles com a maior alegria, com a maior felicidade. Aí tem a cara de pau, ele sobe no púlpito, prega Jesus, mas a vida está só bagaceira. E o que mais deixa os dirigentes que têm compromisso com Deus doido é que as pessoas estão sabendo que aquele lobo é um lobo. Eles mesmo falaram com a sua boca das pragas, das coisas ruins que eles fazem, tem orgulho do que eles fazem de errado, e eles ainda seguem aquela pessoa. Não, mas ele falou que Jesus é amor, Jesus é amor. Mas se você ficar se unindo com quem não tem compromisso com a palavra, que já está guardado para o juízo, que é totalmente rebelde, não aceita exaltação, não se arrepende, você vai cair espiritualmente. Você também vai encontrar. E o mais interessante, irmãos, que vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer, se a pessoa achou um cabo adúltero, está lá dizendo que é crente, que é filho de Deus, mas ele não esconde de ninguém que ele é adúltero. Ele não se arrepende, Deus já deu conselho, Deus já revelou, Deus já usou profeta, Deus já falou na palavra, Deus já colocou ele em prova, e ele não muda. E o povo está sabendo que ele é aquele traste, mas ele chega, aí ele fala lá um tiquinho assim do seu pastor, da doutrina da sua igreja. Aí a pessoa, o crente que não está estabilizado, que não tem o conhecimento, às vezes está com um pouco de rebeldia, começa a ser rapaz, sabia que é isso mesmo? Irmão, ele se cega mesmo assim, é uma coisa que só o diabo mesmo está fazendo. Porque o trem está vendo que o cabo está esculhambado, que a mulher é uma bagaceira. Não é porque ele falou que o meu pastor, minha dirigente é duro demais. Não precisa de tudo aquilo. Sabe por que ele está dizendo que é duro demais? Que não concorda com a disciplina da palavra? Porque o coração dele está no Satanás. É como Jesus fala, ele é filho do diabo e quer satisfazer o pai dele. Aí está aí um bando de crente indo atrás dessas pragas que não tem compromisso com a palavra de Deus. São todos não. Tem homens e mulheres de Deus que verdadeiramente vivem a palavra, que prega a palavra, que se esforça. Mas a perdição é isso. Tem muitos buscando, porque chegou e profetizou a bênção de Deus. Tu já viu a vida para tu seguir exemplo, para tu estar lado a lado com ele? Cuidado, viu? Você com uma mulherzinha
E aí você fica com esse cabo adulto. Não é porque o homem, sabe, ele fala assim umas coisas que me agradam. Ele profetiza no nome de Deus. É tanto que ele nem diz assim, o Senhor está profetizando. Ele diz, eu mesmo que profetizo. Cuidado, porque tu sabe que ele confessa com a sua própria boca os seus pecados, que tem alegria nos seus pecados, que não tem arrependimento. Daqui a pouco ele está acabando de mulher. Cuidado com essa bichona perigosa, que tu sabe que não vale nada. Não, mas ela canta bonito, é uma bênção. Rapaz, a bênção está com quem é obediente. E outra coisa, irmãos, a bênção vem, não é porque nós andamos com alguém obediente, não. A bênção vem quando nós somos obedientes à palavra. Aí tu troca com esse trem que não vale nada, daqui a pouco está querendo destruir teu lar, está te perseguindo, está fazendo tanta coisa ruim. Então a gente tem que observar, se tem um irmão que fraquejou, pecou, está ali, você pode aconselhar, chama ele ao arrependimento. Mas tem aqueles trem que não conserta mais. Deus já deu toda a chance, mas eles estão amando o dinheiro, amando a posição, amando o pecado mais do que Deus. Não se associa aos tais, porque isso é um perigo. Aqueles assim, ó, com esses nem coma. Com esses nem coma. Nós vamos ler algumas referências bíblicas que falam sobre essa questão de se associar. Irmão, vamos cuidar nessa última hora. Tem um bando de pregadores, não vou dizer muitos, mas já tem pregadores aí que pregam contra a palavra do casamento. Irmão, a Bíblia não mostra que é obrigatório o casamento para viver amigado pregando. Tu não conhece a Bíblia, criatura? Tu não lê a Bíblia? Não lê, porra, você lê a Bíblia. Ler a Bíblia não é missão só de quem prega, é missão de quem quer ir para o céu. Porque até o pregador, se ele lê a Bíblia só para pregar bonito, ele está perto, ele tem que ler a Bíblia para ele se consertar todo dia diante da palavra de Deus. Conhecer a revelação das Escrituras. Aí está lá o trem amigado, porque diz que não encontrou na Bíblia onde é obrigado a casar, porque ele nunca leu a Bíblia, ou leu de cabeça para baixo, ou tem alguém que entrega o Satanás trabalhando com o diabo abertamente, porque quem fez o primeiro casamento foi Deus. E ele está dizendo, deixa o homem, seu pai, sua mãe, uma sua mulher. Deus aí, irmão, não precisa desse negócio de veste, não, porque veste não salva ninguém. É verdade, se a pessoa tiver bem vestido, mas não tiver Deus no coração, ela não vai para o céu. Mas eu quero te dizer o seguinte, quem é salvo sabe se vestir. Quem é salvo não vai se vestir para se mostrar, para estar mostrando o corpo, para estar seduzindo o povo. Quem é salvo não vai estar com aquela roupa que não pode nem levantar a perna para subir a calçada. Não, quem é salvo sabe se vestir, sabe se comportar. Aí você vê esse trem aí, anda esculhambado, parece o Satanás. Você olha assim, nem mulher do mundo tem coragem de andar daquele jeito. Uns cabos com a roupa mais arrochada, que não pode, se uma barata passar perto, ele não pode fazer assim, porque aqui é capaz de rasgar, porque não pode mexer nada. Aí você está vendo a lascívia, você está vendo ali a intenção má, e a pessoa está seguindo. Não, mas ele profetiza no nome de Jesus. Tu sabe se é o Espírito Santo que está ali? O Espírito Santo não habita em tempo sujo, em coração impuro. Não. Não, mas será se isso tem alguma coisa a ver? Se você não tem esse ensinamento, se você não teve ainda esse conhecimento, mude o seu coração e as suas vestes e faça uma experiência com Deus. Amém? Andar decente, não andar feio. Amém? Porque roupa não deixa ninguém velho. Porque se fosse assim uma velha de 90 anos, podia botar um short curto, um copotezinho bem pequenininho, um sutiãzinho, ficava novinha. Mas se botar, vai ficar um trem mais esculhambado do mundo. Pela para todo lado, coisa que até o Satanás tem medo. E Deus me livre de passar ali com um trem daquele. Então, roupa não deixa ninguém velho. Amém? Traz a decência, respeito. Você via aquela mulher antigamente,
toda senhora bem vestida. Rapaz, todo mundo respeitava aquela senhora. Todo mundo era uma referência. Às vezes nem conhecia, porque antigamente tinha mais vergonha assim do povo, né? Mas tinha uma sem vergonha também. Mas chegava alguém que não conhecia, via aquela dona bem vestida, tinha um certo receio, né? Então você vai conversar com essa pessoa. É por isso que nós temos que ser transformados por dentro, para dar bons frutos. Mas tem gente que sabe que o outro está no pecado, que não aceita a disciplina, não aceita reconhecer o seu erro, não aceita pagar o preço. Ele quer estar o tempo todo como destaque, falando de Deus, das coisas de Deus, mas não vive nada de Deus. Esse é um perigo. Não se una. Se você vê alguém que pecou, que se arrependeu, confessou, pagar seu preço, e Deus torna a levantar ele, irmãos, você pode ouvir a pregação, você pode ouvir o louvor, você pode andar lá da sabe por quê? Ele se arrependeu, ele mudou de vida, ele pagou o preço dele. Agora, esses trem que não muda, não acompanha não. Porque há grandes prejuízos. Nós vamos ler algumas referências sobre esse versículo 11 do capítulo 5 de 1 Coríntios. A primeira referência, irmãos, vai estar lá no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 17. Amém? Mateus, capítulo 18, no versículo 17. Glória a Jesus. Vamos ler com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Em verdade vos digo que todo o que... Perdão, não estou lendo no 18, é no 17. Mateus capítulo 17. Capítulo 18, versículo 17. Deixa eu só conferir, hein? Aleluia. Não passar a referência errada. Mateus capítulo 18, versículo 17. E se não os ouvir, diz-o a igreja. E se também não ouvir, a igreja considera-o como gentio e cobrador de imposto. Amém? Aqui Jesus está falando sobre a questão do perdão do pecado de um irmão. Não é simplesmente um irmão pecou, joga ele no mato. Não. Jesus dá um ensinamento, chama ele, conversa, porque a Bíblia nos ensina a zelar uns dos outros. Assim como se nós errar também, não vou dizer que nunca vou errar, porque a gente está no segundo de meu Deus. Às vezes a gente erra até numa palavra, sabia que uma palavra pode impedir para ele ser salvo? Então é perigoso esse negócio. Nós temos que fazer análise todo dia da nossa vida para saber como é que está. Pedir perdão, buscar a santidade. É uma cruz, meu filho, renunciar-se todo dia. Mas ele está dizendo aqui, ó, se pecar contra o teu irmão pecar contra ti, chama ele, conversa, mostra. Se ele não quiser, chama mais testemunhas. Se ele não aceitar que está errado, porque tem gente que morre errado, mas não aceita. Não aceita porque eu sou isso, eu sou aquilo, não quero que ninguém veja, não quero que ninguém saiba. E quem cobre o pecado não tem esperança. Conversa lá e que não presta para nada. E se não der ouvido, chama a igreja. Chama a igreja. Aí se depois de passar por tudo, igreja, conselho, já fez tudo, a pessoa não aceita mudar, aí a Bíblia diz, considera como um gentio, como uma pessoa que não tem Deus. Por quê? Já foi dada toda a oportunidade e a criatura não quis. Não aceitou. Aí a Bíblia manda a gente considerar ele como um gentio, como um publicano, um cobrador de imposto, alguém que não tem Deus. Amém? Nós vamos ter outras referências, vou voltar lá, para não dar referência errada. Nós vamos ler agora no livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 17. Romanos, capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos,
meus irmãos, que notais os que promovem disserções e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Amém? Glória a Deus. É a Bíblia que está dizendo, meu amigo. Não é eu que quero ser ruim, não. E a Bíblia não é ruim, não. A Bíblia é boa. Porque muitas vezes uma Glória a pessoa, Deus. isso traz bons frutos. Evita que aquela contaminação de rebelião venha infiltrar em outros. E até mesmo tem pessoas que se tocam. Ele vê o desprezo e vê que a casa de Deus não é uma baderna. Aí que duas uma, ou ele se arrepende lá na frente e muda, ou ele vai mesmo para a bagaceira. A esperança é que mude e possa se voltar para Deus. A Bíblia diz que não é para nós ficar julgando todo mundo. Ah, não, eu acho que fulano isso. Olha, esse negócio de acho sem ter certeza não é. Certo? Tem gente que não julga. Irmão, julgamento é diferente de você ter certeza. Amém? Se você não tem certeza, se aquele irmão ainda não foi chamado, ele ainda não teve uma orientação, porque hoje em dia tem muita gente que anda errado porque é por falta de conhecimento. Glória a Deus. No mundo de hoje, infelizmente, é assim. Tem tanto falso profeta que o povo hoje, muitos andam errado pensando que está certo. Mas nós devemos notar no nosso meio. Não é dizer eu acho. Esse negócio de eu acho que está julgando. Ah, eu acho que o fulano tem adultério. Você está julgando, você está levantando um falso, porque você não tem certeza. Agora, a partir do momento que você tem certeza que aquela pessoa pecou, não é um julgamento. E também não é para não atacar, é para nós ir atrás, para poder resgatar. Aí, se a pessoa não quiser, a Bíblia diz: se desvia dele. Aleluia. Se desvia, nota. Ah, não vou orar nunca mais. Ah, irmão, mesmo que tu não esteja ali unido com ele, compartilhando as mesmas coisas, concordando, mas ora, quem sabe há uma esperança. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler outra referência. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos apartais de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição de nós, que de nós recebeu. Amém? Glória a Deus. Uma exortação para a igreja. Não tem crente que ele deixa de vir para a sua igreja para ir assistir um filho do cão. Não, porque na minha igreja hoje, sabe, é muito chato. É um culto de ensinamento. Aí, irmão, tu já sabe, o pastor vai mexer, o pastor vai dizer isso. Ah, não, eu não aguento aquilo ali. A pessoa parece que quer mandar na vida da gente. Olha, a escritura é para nos ensinar. A Bíblia diz: já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim, é Cristo que manda em mim. Como é que eu quero ir para o céu e não quero obedecer a regra do dono do céu? Você que é carnal, nós que somos carnal, você que tem a sua casa. Vocês, na minha casa, quem manda sou eu. Na minha casa eu não aceito isso. E se alguém quiser te resistir, tu briga, tu manda embora. Tu, se quiser, tu chama a polícia. Mas na tua casa é o teu reino. Glória a Deus. Aí na casa, aí pro céu, que é de Jesus, a pessoa quer chegar lá botando banca, botando seus gostos. Não, Jesus, eu vou pro céu, mas desse jeito aí não, tem que ser do meu jeito. Lá na tua casa. Cada casa tem um jeito. Tem uma casa de um jeito, um povo organiza de um jeito, o horário é do outro, o almoço é no horário, mas todo mundo tem a sua regra. Tem a casa de gente que menino não entra no meio, isso está quase extinto, né? Não entra no meio da história do mais velho. Mas tem a outra casa que menino conversa mais do que os velhos no meio da história do povo.
Então, cada casa tem a sua regra. E no céu não é diferente. Ah, não é pela graça. É pela graça por quê? Sabe por quê? Porque se nós trabalhássemos a vida inteira, tivesse todo o recurso do mundo, nós não podíamos pagar a nada, nem a nossa salvação de lá do nosso próximo. Mas regra na casa de Deus tem. Não só aqui na casa de Deus, no templo, mas na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na escola onde trabalha, onde estuda. Tem regra, nós temos a nossa conduta de separação. Nós não vamos ser intrigados com o povo, não. Mas nós temos que influenciar as pessoas, nós temos que saber os nossos limites, aonde nós podemos ir, aonde nós não podemos ir. Nós temos que saber como nos portar, como falar. Ah, irmãos, olha, crente, ele, para muita gente, é um trem de outro mundo. Mas ele está numa carne boa do ser humano. Ele tem tentação, ele tem raiva. Tem hora que se ele pudesse, ele metia um tapa para cima e mandava o Satanás estar levantando contra ele embora. Mas quem é salvo não dá lugar à ira. Não vou dizer que não vai irar, porque a Bíblia diz que ira. Não tem jeito. Não tem jeito. Rebeca, senta aí. Não tem. Quando terminar o culto, você vai. Não tem jeito, irmãos. Vem a ira. Tem dia que vem a tentação. Tem dia que vem a prova. Mas nós não devemos deixar ser dominado pelo mal. Essa é a nossa guerra, é a nossa luta. Então, Cristo está nos ensinando aqui. E outra coisa, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos pregando aqui que é para nós não nos associar a quem anda errado. Mas nós temos que ter cuidado para não andar errado. Porque assim como a Bíblia corrige quem está errado, ela exorta quem está de pé a cuidar para não cair. E nós nunca devemos colocar no nosso coração: ah, eu sou intocável, eu sou santão, eu sou perfeito. É bom que nós sejamos santos, mas não devemos colocar no nosso coração que nós somos mais do que os outros, que nós somos mais importantes que Jesus. Não, irmãos, de jeito nenhum. Nós temos que entender que o Cristo é que é perfeito. Nós estamos no processo. Porque se nós começarmos a ficar se orgulhando, se exaltando, vai ter prejuízo. A Bíblia diz: quem se exalta será humilhado. Amém? Glória a Jesus. Nós vamos ler mais outra referência. Deixa eu voltar lá para nós poder ver a referência. Glória a Jesus. Tem outra referência aqui no livro de Gálatas. Perdão, livro de Epístola de 2 João, no versículo 10. É só um capítulo, lá perto de Apocalipse. Glória a Deus. 2 João, versículo 10. Esse daqui, meu amigo, eu acho que o povo quase não tem mais coragem de pregar. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Amém? Amém. Irmãos, isso aqui a gente tem que cumprir na nossa vida. Ah, irmão, você vai ser um crente quadrado. Não, irmão. A gente tem que olhar, observar. Não é estar caçando o pecado de todo mundo, mas tem que cortar esse camarada, que não dá, meu amigo. Ó, eu vou dar um exemplo do que aconteceu um dia desse. Eu conheci uma irmãzinha, não vou falar o nome porque disse que o nome estava fugindo, né? Aleluia. A irmãzinha sempre muito alegre, dando não sei o que da parte do Senhor e a parte do Senhor. Aí quando foi um dia, esse telefone, né, é o perigo. Mas não é Deus que revela, né? Com pouco que não, explode um vídeo. E é verídico, um povo, né? Estava lá a macumbeira, na invocação, e a irmãzinha, junto com os outros, cantando a música da macumba, invocando Deus junto com a macumbeira, rodeando os circos, com os trem lá e cantando a música. E na igreja era dando a paz do Senhor. E na macumba,
eles têm que se envergonhar, eles têm que saber que tem que mudar. Porque irmão, infelizmente está muito, isso está acontecendo muito. As pessoas vão para a igreja, diz que é crente e vai para a macumba. Você não já vê aí um monte de gente maçom, de pastor maçom? Aí o povo sabe que é maçom, tem certeza, mas é porque o fulano de tal, porque tem nome da paz do Senhor. Você está pecando contra a Bíblia. Porque, irmãos, o maçom, ele tem um pacto de negar Deus como seu soberano. O Senhor dele não é Jesus Cristo de verdade. O Senhor da alma dele não é Jesus Cristo. Não vem com essa porque não tem. Aí tá lá, não é porque fulano de tal é importante, eu vou dar parte do Senhor para ele. Não, ele não tem a parte de Cristo. Mamãe, ele fala de Jesus, não tem a parte de Cristo. Você lembra dos filhos de Seva? Foram tentar expulsar o demônio no nome de Jesus, aqui em Paulo pregava, o demônio pegou ele, deu uma pisa nele, disse: eu conheço Jesus e conheço também o Paulo, mas você não sei quem é você não. Não é porque fala o nome de Jesus que é salvo, não. Tem uns trem aí esculhambado, 1.500 mulheres. O povo sabe, está chegando a vontade do Senhor, porque tem um título. Agora ele já foi ungido um dia, já foi ungido. Já foi ungido. Mas tem uma coisa, ele está em pecado, ele está amando o pecado, ele tem consciência do pecado e ele não larga o pecado. Então a paz de Cristo é para quem tem um compromisso de chegar no céu, está lutando. Eu não estou dizendo uma pessoa perfeita, eu estou dizendo uma pessoa que está lutando para vencer a cada dia os seus pecados. Não é para aceitar os seus pecados. Então, aí voltando lá na história da irmãzinha, a irmãzinha estava lá, né? Baiano, meu amigo. Aí quando foi um dia desse, ele subindo ali, com o povo, e a mulher chegou me dando a paz do Senhor. Eu não tenho a paz do Senhor para ela. Ah, não, isso daí é querer ser demais. Não, não é a Bíblia. Querer ser demais é você ver outro irmão porque não é da sua igreja. Ah, não é da minha igreja, não é salvo, não dou a paz do Senhor. Isso daí não é de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é a diversidade do ministério, mas o Deus é um só. Eu não posso dizer que o irmão de outra igreja não é salvo porque não é da minha igreja. Não. Não posso dizer isso, porque eu não sei o compromisso deles. Agora pode ser da minha igreja. Se está andando nessas práticas abomináveis, a Bíblia diz que não é para me dar nem a paz do Senhor. Está ali só para enganar. Às vezes está querendo se esconder das maracutaia que fez, querendo enganar a mulher, querendo enganar o pai, a mãe. Não. A Bíblia, não, ela não esconde o pecado de ninguém. Ela fala condenar o homem que está no pecado. Já teve uma história aqui, irmãos, de um senhor que ele dizia para a mulher, todo dia: mulher, me dá 10 reais aí para me dar de oferta na igreja. E a mulher estava alegre demais. Meu marido está indo todo dia para a igreja. Aí vai um dia, ela encontrou o pastor na rua, o pastor conhecia demais. Ô pastor, fulano de tal, pastor todo dia para a igreja e tudo mais. Aí, e ela começou a falar. E aí o pastor estava se ligando muito na história, disse assim: fulano, mas você está entendendo que fulano não vai na igreja? Ela falou: que história é essa? Pois todo dia eu estou dando 10 reais para esse rebanho que diz que vai dar de oferta na igreja, que está indo assistir o culto. Ele disse: não, faz muito tempo que ele não vai na igreja. Aí foi que a mulher descobriu. Ele estava pegando dinheiro, se não me engano, era para jogar baralho, vai cuidar, ficar fazendo essas coisas, usando o nome da igreja. Amém? E tem gente, não era para ter, e que não tenha em nós. Nós temos que vigiar isso. Lutar para não dar espaço para Satanás. Mas tem gente que vem para a igreja. Ah, eu vou para a igreja para minha mãe não pegar no meu pé. Aí do caminho da igreja para casa, se prostitui, vai para o motel, vai para a boca de fumo. Aí chega lá na casa, chega mentindo: menino, o culto deve nessa hora. Foi, mãe, porque lá hoje foi uma benção, hoje foi fogo. Nadinho. Tem deles que diz que vai sair para ir para a igreja e vai para outro lugar. Não são todos, tem os fiéis, mas tem uma banda de malandro. E a Bíblia diz que com esses nós não devemos compactuar.
Nós não devemos encobrir o pecado, porque quando a gente apoia o pecado, seja nós, seja de quem for, tem condenação. Quantas vezes, irmãos, pessoas se deparam diante da situação, a outra está pensando com uma coisa, aí o outro chega, rapaz, fulano, isso, conta uma história totalmente mentirosa que ele está falando. Aí o crente sabe que é mentira, sabe que a pessoa está usando o nome de Deus, o nome do pastor, o nome da irmã, o nome da igreja, para estar pecando, mentindo, e não pisa nem lá, não é nada. Aí ele fica calado, não, eu não queria descobrir o fulano. Descubra. Diga, irmã, não é verdade não. Não está indo, não está obedecendo, não é mentira, é mentira. Não é contra, sabe por quê? Senão vai continuar enganando, vai continuar no pecado, nunca se vai ganhar do seu saco. E vai influenciar ainda outras pessoas a andar errado. E aqueles que estão lá fora, que não têm ainda a conversão em Cristo, vai dizer, para ser crente desse jeito eu não vou. E aí fica mais difícil dos crentes verdadeiros chegar numa pessoa que tem um mau exemplo desse. Então nós temos que, o que é que Jesus fala? Nós temos que dizer sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Para nós não pecar contra Deus, para nós alcançar a graça. Não é um processo que nós sofremos todos os dias. Aleluia, Jesus. Para poder alcançar a salvação. Então, hoje, olha, aqui nessa cidade ela é perigosa. Aqui a gente sabe de vez em quando, a gente sabe até que aqui nós temos uma graça. Comparado em outros lugares, as polêmicas de pastor com ato de adultério, a gente praticamente não vê. Nós ainda temos essa graça. Aqui não é, a gente tem bastante igreja, mas você não anda vendo isso. Mas tem lugar aí, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas por outro lado, por ser uma cidade que é muito infiltrada na bruxaria, o que acontece? Até hoje tem crente que não banha dia de sexta-feira. Até hoje tem crente que nunca largou o papo lá da macumba. Até hoje tem crente que está na igreja, mas de vez em quando vai na macumba fazer um despacho. Não são todos, mas tem alguns que fazem isso. E isso tem que ser combatido. Isso tem que ser pregado. E tem que dizer, não está errado. Se você conhece alguém, se você tem um amigo, você tem um parente que está assim, diga para ele, está errado. Desse jeito você vai para o céu da boca do onça, mas não vai para o céu de Jesus Cristo. Aí quando eu vou ferir alguém, meu amigo, o verdadeiro amor não é estar passando a mão na cabeça dos outros, não. O verdadeiro amor é a palavra da verdade, é a verdade que nos liberta. E tem hora que a verdade dói, tem hora que a verdade nos torce, tem hora que a verdade parece uma espada que entrou assim, nós cortou bem no meio. Mas ela sara. Se depois der ouvido, ela sara. Então nós temos que viver a verdade, mostrar a verdade. Porque se isso não acontecer, se a gente começar a ficar, não, mas porque eu não quero, sabe, fulano é assim meio grande, ou fulano é admirável, fulano tem uma posição de fama, eu não posso bater. Aí tu vai continuar o quê? Apoiando, dando a paz ao Senhor, divulgando um trabalho de alguém que não é fiel a Deus? Não, negativo. Que negócio é esse? Que sufoca os que têm compromisso com Deus e dá asa a quem não tem compromisso com Deus. Não. O pastor sábio, a liderança sábia, que tem temor a Deus, quando ele descobre uma maracutaia, o que é que ele faz? Ele bota para correr. Ele não aceita. Ele tem zelo pela sua igreja. Então vamos ser esses crentes de Jesus. Vamos ser zelosos. Irmão, o povo vai dizer, o evangelho está corrompido. Não, não é o evangelho que está corrompido. É as pessoas que estão se corrompendo no seu costume, querendo fazer da casa de Deus a sua própria casa, de viver segundo os seus costumes. E a casa de Deus, quem manda não é nós, quem manda é Deus. Porque Ele é quem é o Pai, é Ele que é o Deus, é Ele que é o Salvador, é Ele que manda. Ele dita as regras. Quando Ele escreve
salva, que é os atos de justiça. O ato de justiça não é de sair gritando, eu sou bonzinho, eu defendi o pobre, eu sou justo. O ato de justiça é cumprir a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina aqui, o princípio da sabedoria é temer a palavra de Deus. Amém. É por isso que todo crente salvo, ele é um doido do mundo. Porque a loucura, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Vai totalmente contrária às coisas do mundo. Então vamos ser os doidos dessa era. Vamos ser os incompreensíveis dessa era. Vamos ser os malucos. Deus me livre, lá tem um doido. Mas se você é um doido de Jesus, se é uma pessoa de Jesus mesmo, sabe o que vai acontecer? Aquele mesmo que diz que tu é doido, aquele que diz que tu tem boca dura, aquele que diz que tu quer ser santo demais, no dia que ele tiver aperreado, no dia que ele precisar de um conselho, no dia que ele precisar de uma libertação, ele vai atrás de tu, porque ele sabe que o mundo é doido, mas tu é um verdadeiro filho de Deus. Você é um verdadeiro servo, uma verdadeira serva. Você é alguém que tem compromisso com Deus. Nós temos que ter compromisso com Deus, irmão. Nós temos que aprender isso. Não é um salário, não é uma posição, não é anos de crente que vai nos levar para o céu. Pode ter nascido na igreja, se não cumprir a palavra, não vai para o céu. Agora, se cumprir a palavra, pode ter muitos anos, poucos anos, pode ser pastor, diácono, presbítero, missionário, membro, pode ser a irmãzinha que não sabe nem contar uma bênção, que chega aqui esse treino, não dá conta nem de abrir a boca, mas não sabe falar, mas tem compromisso. Tem compromisso. Porque Jesus não está procurando quem é estudado de letra. Jesus não está procurando o céu, não é o bonitão das tapioca, não é a bichona lá, toda desenhada, não. Jesus está procurando é quem tem compromisso com a palavra dele. E ele diz assim, ó, quem é santo se santifique mais. É por isso que ele está nos ensinando a nós não nos associar a quem anda desviado. Porque, irmão, dentro da igreja, porque aquele que está desviado fora da igreja, que não está mais aqui, que se ele diz assim, eu sei que eu sou desviado, ele precisa. Mas tem gente que está dentro da igreja e está desviado e não aceita que está desviado. Ele quer impor porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu não aceito ferir meu nome, eu não aceito que o povo saiba que eu fiz isso, não pode me punir, não pode me aconselhar, não pode deixar a igreja saber. Meu amigo, o que não pode é tu ficar com esse pecado e ir para o inferno. Isso não pode. Você tem que saber que Cristo, Ele nos perdoa, mas na medida que nós nos arrependemos, na medida que nós confessamos os nossos pecados, na medida que nós lutamos para Ele não reinar mais na nossa carne. Não é vir para a igreja, eu vou para a igreja, vou virar crente, confessei e vou continuar pecando que Cristo vai me perdoar todo dia. Não. À medida que você pensa, você tem que deixar o pecado. A verdadeira conversão é isso, é abandonar os atos de iniquidade, de pecado. Não importa qual foi. Ah, não, foi tanta coisa ruim, não importa. A Bíblia diz que o pecado que Deus não perdoa, é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E aliás, também tem outro pecado. A pessoa que não perdoa, ela não recebe perdão. E a pessoa que não crê em Deus já sabe, ela não acredita em Deus, então não tem como ela ir para o céu. Aí ele diz, eu não acredito em Deus, eu não acredito no inferno. Só que no dia que ele morrer e for para o inferno, ele vai descobrir que para ir para o inferno não precisava ter fé, tinha que ter fé para ir para o céu, para obedecer as palavras de Deus. Amém? Então que Deus possa estar nos abençoando, nos ensinando. Nós não vamos ser aqueles crentes chatos que ficam julgando, eu acho que fulano isso, eu acho que isso. Não, de jeito nenhum. Não fica nesse negócio de eu acho. Vai vivendo, vai pedindo para Deus lhe dar esclarecimento, vai vigiando a sua vida. Mas se chega um lobo, uma loba aí, que você vê que não tem nada de Deus, que é um verdadeiro demônio, não se associe. Aleluia! Você vê umas pragas aí falando o nome de Deus. Isso e aquilo. Fala até língua estranha, não
E a pessoa, não, mas fala uma língua estranha a Deus. Tu tem discernimento. Tu sabe que o Espírito Santo é santo em sua vida e tem tempo limpo? Como é que a pessoa está infiltrada na droga, na prostituição, no adultério, no roubo, está infiltrado em toda imoralidade, devassidão. Aí chega falando em língua e você vai dizer que é o Espírito Santo de Deus? Rapaz, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar em quem está lutando contra o pecado. É que expulsa o pecado do seu coração todo dia. É que tem hora que fica igual doido passando na rua. Isso acontece mais com os homens, né? Mas também tem a mulher também. A bichinha também tem que vigiar. Tem um monte de mulher ali que só o perigo. Aí o irmão naquele dia ele passa igual os céus. Para não olhar, para o olho não cobiçar. Ah, mas eu sou santo, eu posso olhar. Mas tem coisa, irmão, tu tá vendo o corpo da ainda. Então tu já viu dizer que é melhor prevenir do que remediar? Porque você vai remediar porque já feriu. Então se você pode prevenir. Glória a Deus. Tem dia que a gente não vai no lugar porque a gente sabe que tem coisa pecaminosa lá. Corta o pé, fica como se não tivesse pé. Se suas mãos se faz pecar, fica como se você não tivesse mão. E se tem associação ao erro, se tem alguém errado, não se associe. Trate bem, bom dia, boa tarde, até logo, não se intrigue. Mas não fica aquele trenzinho ali não, porque senão não dá certo. Aquela amizade, aquele grude, aquele apoio, ali botando a mão. Tem gente que cobra até o pecado do outro. Não é porque é minha amiga, é meu amigo. Se eu disser, não vai querer mais me ver. Deus diz assim, não, fulano de tal me ajuda muito financeiramente, eu não posso descobrir ele, porque senão eu perco. Meu amigo, tu vai perder a tua salvação e a salvação daquela pessoa. Não se associar, não concordar com os erros, não aceitar. Amém? Então que Deus possa estar nos abençoando em nome do Senhor Salvador Jesus. Esteja falando conosco, para que Ele possa nos abençoar continuamente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como o missionário falou na questão da vigília, que a gente não vai fazer a vigília aqui, mas irmãos, se você não quiser fazer, é a mesma coisa de você não ter vindo para cá, né? Mas você pode fazer a sua vigília. A gente não vai ter consagração nenhuma, porque a gente vai fazer a vigília em casa. Ah, não, estou sozinho. Não interessa. Uma vigília, até queria convidar os irmãos para fazer de 12 às 3. Aí lá na sua casa você vai ler a Bíblia, você vai ficar orando, você vai ficar fazendo o seu louvor. Aí quando for 3 horas, faça em jejum. Aí quando for 3 horas, você apresenta a Deus, pede para Deus receber aquele sacrifício, e você fez uma vigília a Deus, amém? É a vigília em casa. Aí quando o missionário voltar, a gente forma a igreja. Amém? Mas enquanto isso, a gente vai fazer em casa, certo? E vamos vigiar para não dormir, amém? Aleluia. Não gosto de fazer vigília só não. Eu quase caio com minha cara aqui na tua mesa. Aleluia. Por pouco, hein? Orando bem aqui pertinho. É sério, eu estava orando no quarto. Eu disse, eu vou passar a noite orando. Foi dormindo, foi cochilando, querendo cochilar. Quando eu me espantei, eu já ia bater na cara, bem assim, voltei. Glória a Deus. Amém? Então eu gosto de fazer vigília onde tem gente, a gente fica mais esperto. Tem hora que o outro faz raiva, né? Conversando demais que a gente não consegue se concentrar. Aleluia. É melhor, amém? Então, faz como aquele negócio, a união faz a força. Então, nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. E amanhã à noite nós estamos cuidando da família, amém? Glória a Deus. Nós vamos já fazer a oração da fé para que Deus possa estar nos abençoando, nós estarmos na nossa casa. Mas tem alguém que tem um dízimo, uma oferta? Se tivermos, você pode deixar aqui, amém? Aí nós estaremos orando com vocês. Deixa eu pegar bem aqui. Aleluia, glória a Deus. Está com medo, pegou? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Se tiver alguém, irmãos, coloque o seu dízimo, sua oferta, que nós vamos orar com você. Glória a Deus.
Glória a Deus, amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Prospera, livre, decorador deste